Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de dezembro. O Ibovespa apresentou leve alta de 0,62%. Está ainda dentro de um movimento de baixa para apresentar uma sinalização um pouco maior de repique de alta. Quando eu falo repique de alta é porque a tendência é de baixa, seria uma correção desse último movimento de baixa. Teria que superar a máxima do pregão de hoje, 43.632, uma primeira sinalização de fundo ainda descendente. Num repique de alta, os patamares de resistência, os desafios que o Ibov vai ter pela frente vai ser na faixa dos 44 mil pontos, depois mais por volta dos 44.450 e depois mais para a região dos 44.800 a 45 mil pontos. No mini índice, buscamos aqui uma operação na ponta compradora no pregão de hoje, que apresentou aqui alta de 1%, mas observe que o pregão foi bem lateral, bem indefinido, começou até bem, foi justamente na nossa entrada, jogando aqui no gráfico de 10 minutos, abriu com gap de alta, superando um patamar que eu já tinha citado na última videoanálise, e aí eu optei pela entrada se superasse a máxima dos primeiros 10 minutos de pregão. Depois da superação ainda ficou um pouco amarrado, mas conseguiu gerar um movimento de alta aqui, depois da entrada superior em 150 pontos, bateu num nível de resistência, minha expectativa ainda era de segurar, logicamente, para avaliar o movimento de correção e na busca dos 44.500, que era um ponto de objetivo da operação, mas ganhou bastante força para baixo, e esse candle aqui voltou para baixo de um nível de uma região de referência que eu já tinha citado lá através do Telegram, para quem acompanha, para quem está nesse canal. Se você não tiver, basta seguir os passos que estão descritos na minha página no Google+. Acesse aqui o link que está disponível na descrição do vídeo, logo aqui embaixo do vídeo no YouTube. A descrição, na verdade, o link da página do Google+. Então, na sequência, teve esse forte candle de baixo, fechando para baixo os 44 mil pontos, e eu fiquei avaliando só um repique de alta para ver se ia conseguir ganhar força de novo para cima. Como não conseguiu, optei pela saída logo abaixo dos 44 mil pontos, com a perda de 0,22% na operação, e isso representou uma redução no capital total de 0,19%. Mas vou continuar atento aí na possibilidade, seja para a ponta compradora, pensando mais em day trade, ou mesmo na ponta vendedora, se esse movimento de alta, esse início de repique de alta que vem apresentando o mini índice, se não ganhar muita força para cima, começar a dar sinais de enfraquecimento, vou ficar um pouco mais para a ponta vendedora. Mas enfim, vou ficar de olho. Dólar, mini dólar, dia de indefinição com queda de 0,4%, esquema de indefinição. Observe também dia bem mais travado em cima do dólar. O mercado tende a reduzir a volatilidade nesses últimos pregões do ano, só faltam 4 pregões para fechar o ano, 2 semanas mais quebradas, ou seja, só temos mais o pregão de amanhã e depois mais 3 pregões na próxima semana. Lembrando que na quinta-feira e na sexta-feira a bolsa estará fechada. Dólar, para buscar a operação na ponta vendedora, o ideal é que o dólar venha perder os 3.981 pontos mínima do pregão de hoje, pois aumentaria bastante a chance de ter um movimento de baixa para um possível teste, um provável teste desse suporte por volta dos 3.940 pontos, que antigamente era uma resistência que funcionou muito bem. Então é um patamar que o dólar pode vir a testar caso venha perder essa mínima do pregão de hoje. Mantendo-se acima da mínima do pregão de hoje e gerando alguma sinalização de fundo lá no gráfico de 60 minutos, seria a alternativa de se ainda trabalhar na ponta compradora a favor do movimento de subida do gráfico diário. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 2,26%, formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, superação da máxima de hoje seria o primeiro sinal de confirmação desse martelo, máxima de hoje 6,82%. Isso também traria uma sinalização de um repique de alta, que pode vir a buscar um patamar mais relevante de resistência por volta dos R$ 7,00. Acima disso, a gente já falaria na faixa ali dos R$ 7,15 até o gap em R$ 7,19. Então, outro ativo, para se operar na ponta compradora, tem que se operar contra a tendência. A operação que eu citei no mini índice hoje foi uma operação contra a tendência, e eu sempre informo isso quando eu gero a mensagem de recomendação. Na Vale 5,
Vale 5 fechou o dia em alta de 3,18%, não perdeu a mínima do forte candle de baixa de um pregão de ontem, um ponto positivo. Se superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, depois de ter voltado para cima dos R$10, superando a máxima do pregão de hoje, aumenta a chance de ter um movimento de recuperação, ou seja, confirmaram uma formação aqui de um fundo que já poderia estabelecer uma linha de tendência de alta, um fundo ascendente, na expectativa de ter um movimento que volte a se aproximar do patamar de resistência na faixa dos R$10,50 e depois R$10,76. Ainda é uma compra mais arriscada nesse ativo, mas é uma alternativa aí dentro que vai sendo apresentado no mercado até o presente momento. Stop poderia ficar abaixo desse forte candle de alta aqui do G60, que saiu aqui, rompeu essas máximas anteriores, então stop logo para baixo dessa mínima aqui, ou seja, um stop para baixo dos R$9,87 na Vale 5. Na sequência temos aqui para comentar BBAS3, recomendei uma compra contra a tendência na BBAS3, já encerrei essa operação, apesar de não ter batido no stop inicial recomendado e depois no stop que eu movi para baixo da mínima do pregão de hoje, que fui para 14,89, 14,91 aqui, porque eu saí da posição. O ativo fechou bem a primeira hora de pregão, a recomendação foi na superação dos R$15,20, em 15,21, executada na primeira hora de pregão. Só que depois, se olharmos para o gráfico de 10 minutos, depois dessa bela arrancada aqui a favor da nossa operação, o ativo gerou uma pancada para baixo, que não foi algo bom. E aí tem alguns níveis aqui que eu fico monitorando. Primeiramente esse nível que voltou para baixo, não foi algo interessante, e depois esse outro patamar que o preço ficou bastante tempo parado. Esse aqui principalmente, ficou bastante tempo parado aqui, e na faixa, se eu pegar outro nível, seria na faixa dos 15,10. Então, quando vem para baixo aqui, confirmando o retorno, como se fosse um pivôzinho de baixa em termos de fechamento aqui no gráfico de 10 minutos, eu já fico atento para uma possível saída da posição. Aí, na hora que ela tenta subir aqui, gera esse candle, depois de uma lateralização em cima dos 15,10 e não vai para cima e já volta para baixo no candle seguinte, para mim foi, vamos dizer assim, a gota d'água. Eu resolvi sair dessa posição, não necessariamente que ia romper o stop, mas não dá para prever isso, não vai perder a mínima desse candle aqui, ou seja, perder os 14,91. O fato que eu decidi sair da posição com uma perda de 0,79% e uma redução de menos 0,1% no capital total, ou seja, nessas operações, principalmente contra a tendência, eu busco trabalhar com stop bem apertado, ou seja, não segurar muito tempo a posição, caso ela não consiga gerar sinais favoráveis para a perspectiva que eu tracei, enfim, tentando pegar um movimento de subida. É um ativo que ainda vou ficar atento para uma possível compra ainda nessa região dos R$15, após alguma sinalização de subida, principalmente se não vier a perder a mínima de hoje nem do pregão de ontem, 14,93 e 14,91. Na sequência, para a gente comentar aqui, BVMF3, candle de indefinição. Depois aqui tem uma tendência de baixa mais confusa aqui no gráfico diário, está num patamar bem importante, indefiniu abaixo de um nível de suporte. O rompimento da máxima do pregão de hoje seria uma alternativa de se buscar uma compra, na expectativa de pegar um movimento de subida da BVMF3. Mas é bom ficar atento, porque se esse ativo não conseguir fazer isso e perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de gerar uma movimentação um pouco mais forte para baixo, visto que está perdendo ali, vamos dizer assim, uma confirmação de uma perda de suporte mais relevante. Então, ativo que vai ficar aí no meu radar no próximo pregão. E por último, o TIM-P3, também aqui ativo que está numa tendência de baixa de prazo maior, mas com a chance de gerar uma movimentação de fundo ascendente, um movimento de alta aqui no gráfico diário. Depois de uma pancada para baixo, eu interpretaria isso aqui tecnicamente como uma correção em ABC, mas a expectativa não é ficar com muito tempo ativo, é tentar pegar um simples movimento de alta para um possível fechamento até de um gap aqui que ela tem na faixa dos R$ 7,20, seria um patamar de resistência. Primeiro desafio mais próximo dela é justamente os R$ 7,00 número redondo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Grande abraço e até o próximo pregão. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Até mais.